meninas, tudo bom com vocês? Sim, eu estou aqui de volta para expor um pouquinho mais da minha vida, para contar para vocês mais sobre a minha vida pessoal. Eu espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar e eu vou contar para vocês como foi a experiência de me descobrir, de me entender na atual orientação sexual, qual eu me encontro. A gente tem um caminho longo para chegar até aqui. Antes de começar o vídeo, então eu vou pedir pra você curtir o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Compartilha assim que você terminar e quando terminar deixa o seu comentário também, tá? Que ajuda pra caramba. Ativa o sininho pra receber notificações e vamos lá. Pra você que não sabe a diferença de orientação sexual e identidade de gênero, a gente já falou sobre isso aqui no canal, tá? Então assiste o vídeo que vai estar aqui no card aqui em cima. Como eu já disse também no vídeo 50 Fatos sobre mim, eu sou um homem cis pansexual. E hoje eu vou responder isso pra vocês. Então vamos lá. Eu, quando muito pequeno, cresci numa família muito religiosa. Então assim, eu demorei muito pra contar pra minha família. Uma coisa que eu acho bem interessante, vou deixar até de dica pra vocês. Eu não sou muito fã, eu não gosto, eu até evito falar a palavra assumir quando alguém se diz respeito a contar para sua família sobre a sua orientação sexual, porque eu presumo que assumir é quando você faz algo de errado, e essa situação não tem nada de errado, então a gente não tem que assumir nada porque você não está fazendo nada de errado. Então assim, eu demorei bastante tempo, mais do que eu gostaria, para contar para minha família. Contei quando eu tinha 19 anos. Depois disso eu passei por muitas situações e antes disso também. Como eu já disse para vocês, meu primeiro beijo foi aos 13 anos com uma menina, mas a primeira vez que eu beijei um menino foi quando eu tinha meus 14 anos, pouco tempo depois. E foi uma experiência muito engraçada, porque aquilo me destravou para muita coisa que eu tinha travado na minha cabeça. Então assim, que eu ainda tinha um estigma comigo mesmo. E a partir daquele momento eu me soltei e deixei mais pensar e viver as coisas sem medo. Porque desde criança eu sempre me entendi um pouco diferente do restante dos meninos. Eu não gostava das mesmas coisas que as meninas gostavam, mas também eu não gostava das mesmas coisas que os meninos. E isso me deixava intrigado, porque eu não entendia por que eu tinha que gostar das coisas que os meninos gostassem e por que eu não podia gostar das coisas que as meninas gostavam. Até eu começar a entender, quando a gente começa a ter lá os seus 10, 11, 12 anos, que a gente começa a entender o que é sexualidade. A partir desse momento eu comecei a entender que eu sentia atração tanto por meninos quanto por meninas. Foi uma situação tanto quanto tranquila pra mim. O problema maior foi depois disso tudo, né? Que eu comecei a processar e imaginar como chegar em casa pra falar, como falar pra minha família sobre isso. O que não foi um processo fácil, o que não aconteceu tão cedo. Dentro de casa eu sempre tive aquele padrão religioso de gays vão pro inferno, de homossexuais vão queimar no mármore do inferno, que isso é super errado e que você não pode fazer isso, que é contra a Bíblia, que é contra a família, que isso e aquilo, e aquilo ficava na minha cabeça. E eu cheguei muitas vezes a me questionar e a tentar entender. Passei por períodos de depressão muito grandes durante a minha adolescência, até eu conseguir entender o que realmente eu queria e o que eu era. E mesmo assim eu ainda tinha algumas dúvidas junto comigo. Eu passei por períodos muito distintos, então assim, eu comecei a me entender na minha adolescência como heterossexual. Eu falava, não, mas eu sou heterossexual, tudo bem. Aí eu fiquei com o primeiro menino e depois eu falei, não, mas espera, eu não sou tão hétero quanto eu imaginei, né? Então eu acho que eu sou meio hétero, então eu sou bissexual. Que eu acho que é um processo que toda pessoa, se eu beijar alguma pessoa do mesmo sexo que o meu, eu sou bissexual e tá tudo bem, isso vai passar, tá tudo tranquilo. E depois disso a gente acaba pensando que não. Aí foi quando eu comecei a me entender e falei, pera, eu não sou bi. E eu comecei a ter muitas, e todos os meus relacionamentos, todas as pessoas por quem eu me interessava e todas as pessoas que eu ficava eram meninos, então eu pus em minha cabeça e me entendia como gay. E isso perdurou por um longo tempo da minha vida, tanto é que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, então, né? Inclusive não foi nem dessa forma, foi ela que me perguntou, mas foi uma situação bem engraçada, porque na época eu namorava com uma amiga minha e eu resolvi terminar e contar pra ela, e minha mãe achava que a gente ia casar e tudo mais. Quando eu cheguei e disse que a gente tinha terminado, a minha mãe mesmo me perguntou se eu gostava de meninos e eu disse que sim. Aí eu chorei bastante, aquela coisa, drama, Manuel Carlos, e todo mundo sabe o que acontece. E depois disso eu passei por um processo muito difícil, foi quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu comecei a me isolar e a me reprimir de muitas situações por conta do preconceito que eu já sabia que eu iria sofrer. Então eu evitei sair com pessoas que eu saía antes, principalmente se eu sabia que essas pessoas eram héteros e eram homens héteros, porque eu tinha medo de sofrer preconceito, ou eu tinha medo de ser recriminado, ou que alguém me apontasse, ou até mesmo sofrer algum tipo de agressão física. Então por isso eu me recriminei, eu me retraí por algum tempo, alguns meses eu fiquei bem sozinho, só saía com as pessoas que eu realmente sentia muita confiança. E logo depois disso aconteceu uma situação muito engraçada, que essas pessoas que eu achei que iriam me recriminar, elas chegaram até mim me questionando por que eu não estava procurando elas, por que eu não estava junto com elas, se a gente saía antes, se a gente estava junto antes, se a gente conversava antes e por que isso tinha acontecido.
Aí eu passei a entender que o preconceito, que esses padrões que a gente coloca na cabeça de preconceito ou de coisas de situações que a gente vai passar, são impostos pela sociedade e a gente mesmo que está dentro da causa, que está dentro da comunidade LGBTQIA+, a gente põe isso na cabeça e acha que vai ser dessa forma. Eu não sei se eu fui a única pessoa a passar por isso, pode ser que alguém também tenha passado dessa forma. Quando eu mesmo miguei, que eu voltei, que eu entrei na faculdade, que eu resolvi que as pessoas começaram a me ver dessa forma, que eu saía para as festas e eu ficava com as pessoas e tudo mais. Um dia que eu beijei uma menina, eu cheguei em casa e fiquei me questionando e depois os meus amigos mesmo me questionavam, tipo, por que você fez isso? E eu ficava tipo, gente, mas eu não poderia ter feito aquilo. Porque eu sou gay, por que eu fiz isso? E não tem nada a ver, não é porque você é gay, não é porque você é lésbica, não é porque você é pan, não é porque você é bi, não é porque você é assexuado, que você não pode ter experimentar uma relação, uma situação nova ou simplesmente fazer algo que te deu vontade naquele momento. Mas e depois eu passei a ver as coisas com outros olhos. Foi quando eu comecei a me desprender mais ainda da minha sexualidade e deixar a viver mais as coisas. Porque eu entendi até esse momento que se eu tinha me posicionado como um homem gay, eu deveria bater nessa tecla até o fim da minha vida e pronto, acabou. E depois eu comecei a entender que não, que eu comecei a ler, a pesquisar e a entender a sexualidade, ver as coisas de um âmbito totalmente diferente. Foi quando eu vi que eu não me interessava somente por meninos, que eu não me interessava somente por meninas, que eu não me interessava só pelos dois, por meninos e meninas. Que eu gostava de pessoas, de qualquer gênero, de qualquer orientação sexual. Aí sim, foi quando eu tive a curiosidade e eu pesquisei sobre e entendi que sim, eu era uma pessoa pansexual. Então, para você que está aí do outro lado, essa é a definição de uma pessoa pansexual. Eu fui entendendo e fui lendo bastante, pesquisando bastante, vendo bastante vídeo, me informando bastante até entender qual que era a situação. E assim, é uma situação bem recente para mim. Então assim, tem pouco tempo que eu comecei a me entender e a partir do momento que eu comecei a me entender, as coisas ficaram mais claras para mim. Eu fiquei mais resolvido comigo mesmo. O meu relacionamento melhorou bastante, porque eu parei de me cobrar bastante e de pensar em cobrar muito do meu parceiro. Então assim, hoje em dia eu estou em um relacionamento homoafetivo, eu estou em um relacionamento com outro rapaz, mas eu me considero e a minha orientação sexual é pansexual. Então, por que eu disse que foi uma caminhada longa até chegar aqui? Porque eu acredito que quando a gente fala de sexualidade, as coisas são tão fluidas, e principalmente de orientação sexual. A gente acaba se atraindo e mudando, e não mudando o seu gosto, mas a gente acaba se adequando e tirando um pouco dos padrões e dos estigmas que a gente tinha com a gente, até chegar na situação que eu acho que é o que você mais se identifica e se encontra. A gente precisa deixar claro e esclarecer quando a gente fala de pansexualidade. Pansexual é um bissexual metido à besta. São duas coisas totalmente diferentes, porque o bissexual ele sente atração pelo gênero masculino e pelo gênero feminino, e o pansexual sente atração por todos os gêneros, então são coisas diferentes. Ah, mas você nunca ficou com um transexual, então você não é um pansexual, como que você sabe? Não necessariamente eu preciso fazer isso, tá? Então assim, eu não preciso testar minha sexualidade pra saber o que eu sou. Não é porque a pessoa é pansexual que ela vai querer ficar com todo mundo. Então não significa que se a pessoa disse que ela é pansexual, ela vai se sentir atraída por qualquer um, inclusive você. Então assim, não se sinta ofendido, tá? Não é com você, é só uma coisa chamada gosto pessoal. Outra coisa que é muito correlacionada é o fato de pansexuais serem muito correlacionados com promiscuidade, pelo fato das pessoas entenderem que se você gosta de tudo, se você se interessa por pessoas de diferentes gêneros, então você é uma pessoa promíscua. Não necessariamente, né, meu querido? Promiscuidade está mais relacionado com índole, com caráter mesmo de uma pessoa, do que com orientação sexual, tá? Então é isso, meninos. Depois de tanta coisa que eu falei na cabeça de vocês sobre pansexual, sobre a minha vida e sobre a minha exposição grátis, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, eu espero que vocês tenham se desconstruído um pouquinho, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou. Curte o vídeo também, que me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta e sábado, às 20 horas, certo? Me segue em todas as redes sociais, tá bom? Divulga pra todo mundo esse videozinho pra expor a minha vida de graça. E é isso. Fui!